Pois bem, boa noite. Estamos gravando já com o consentimento de todos. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Administrativo. E vamos continuar de onde paramos na aula passada. Ainda estamos no tema geral que trata de intervenção do Estado na propriedade privada. E na aula passada conversamos uma parte da última das modalidades de intervenção, que é a desapropriação. É a única das modalidades que suprime a propriedade do particular, né? As demais, apenas existe uma limitação, uma restrição ao exercício das prerrogativas do titular da propriedade. Já na desapropriação, como dito, o proprietário ele perde a propriedade em favor do Estado, a favor da União, a favor do Estado membro, do Distrito Federal, do município. E, em regra, são aqueles que têm competência para fazer a declaração, iniciar o processo de desapropriação e também executar os atos expropriatórios, com a finalidade de transmitir a propriedade do particular para o patrimônio público. E na aula passada, nós conversamos a respeito de aspectos do direito material da desapropriação. Então, falamos sobre conceito, falamos sobre, sobre fundamentos da desapropriação e conversamos sobre as modalidades de desapropriação que temos. Desapropriação ordinária, que tem por fundamentos utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Utilidade pública e elas são situações descritas no decreto que trata da desapropriação. A necessidade pública envolve sempre uma situação emergencial e a desapropriação ordinária, que tem como base, tem como fundamento o interesse social, ela é regida por uma lei específica. Bom, temos também a desapropriação extraordinária. A desapropriação extraordinária, ela se subdivide em duas. Por que em duas? Porque ela pode incidir tanto sobre o bem imóvel... É difícil hoje. Não é Covid, tá? Talvez seja uma sequela, um rescaldo do Covid, mas enfim. A extraordinária, ela pode recair sobre a propriedade imóvel urbana, né? E, do outro lado, ela pode recair sobre a propriedade imóvel rural, né? Quando ela recai sobre a propriedade imóvel urbana, ela tem como fundamento o artigo 182 da Constituição, aliado ao Estatuto das Cidades. E a desapropriação, como eu disse para vocês, nessa modalidade extraordinária sobre a propriedade urbana, ela é o último dos degraus para que um proprietário dê à sua propriedade a função social. Antes da desapropriação, é absolutamente imprescindível que o ente expropriante, aquele que está dando início ao processo expropriatório de desapropriação, ele primeiro promova o parcelamento do terreno. Caso isso não surta efeito, ele passa por um segundo degrau, uma segunda fase, que é um pouquinho mais intensa, que daí ele vai cobrar um IPTU progressivo, ao longo de até 5 anos, com um máximo de alíquota de 15% sobre o valor do imóvel. Se isto também não der resultados, do ponto de vista do alcance da função social da propriedade, aí sim, o ente expropriante está autorizado a partir para o processo expropriatório. E? Ótimo. Depois temos a desapropriação extraordinária, que incide sobre a propriedade rural, que aqui o fundamento é o artigo 184 da Constituição Federal e o Estatuto da Terra. Aqui o que importa é o fundamento aqui, o principal é que não se dá
a propriedade rural a sua função social. Ela é uma propriedade improdutiva, né? E nesse caso se dá ensejo à desapropriação. Não é necessário passar aqueles outros 2 passos que tem para a propriedade urbana, vai-se direto para a expropriação, para o processo de desapropriação. Aqui é importante notar que existem 2 tipos de imóveis rurais sobre os quais não se pode desapropriar, que são aqueles pequenos e médios proprietários rurais, que desde que eles não possuam uma outra propriedade rural. E, evidentemente, uma segunda hipótese, a propriedade rural, independentemente do seu tamanho, que seja produtiva, né? Sobre essas 2 propriedades, não se dá para fazer desapropriação, ok? Tanto a desapropriação ordinária quanto essas 2 extraordinárias são indenizáveis. A ordinária, prévia em dinheiro, de forma prévia e justa, e a extraordinária, propriedade urbana e propriedade rural, não é em dinheiro, é em títulos da dívida, e eles são resgatáveis de 10 anos para a primeira e até 20 anos para a segunda. Okay? E, por fim, nós temos aquela desapropriação, sanção ou confisco, que está previsto na Constituição Federal, e o seu regulamento, o seu processo, melhor dizendo, está previsto em legislação federal, infraconstitucional. E é aquela que tem por cabimento as hipóteses em que o proprietário de bem móvel ou imóvel, ele emprega este bem para a plantação de substâncias entorpecentes ou para a realização de trabalho escravo. Nestes casos, evidentemente, as pessoas que estão ali em trabalho escravo são libertas, colocadas aos cuidados do Estado, da família, o que for, e aquelas situações em que há descoberta de plantação de substância psicotrópica, né, que causa dependência química, essas plantas, né, elas são destruídas, né, e depois o imóvel sobre o qual eram cultivadas serão alvo de desapropriação. Né. Aqui é só a União que pode fazer essa desapropriação. Né. As outras 3 também a gente tem diferenças, né? A ordinária, qualquer um dos entes pode fazer, a urbana, Distrito Federal e municípios, por interesse social, por propriedade rural, né? Ela é da União, e aqui também a desapropriação confisco é da União. E aqui, na desapropriação confisco, né, como existe um ato ilícito, não existe indenização. Não existe indenização. O bem imóvel, ele pode ser levado ao patrimônio público ou ser dado uma outra destinação, né? Construir uma escola, um hospital, alguma coisa assim, virar viatura, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essa breve explanação que eu disse aos senhores em provavelmente 5 minutos é o mínimo que vocês têm que saber, é o mínimo sobre desapropriação. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre um processo, porque veja, transmitir a propriedade alheia de forma compulsória, obrigatória, do patrimônio particular para o patrimônio público, ela precisa obedecer um processo, uma sequência ordenada de atos, e que nesse processo seja garantido o direito de defesa, né, e o contraditório ao proprietário, evidente, do bem sobre o qual o Estado tem algum interesse. Então, hoje nós estudaremos algumas regras processuais a respeito da desapropriação. E aqui já lhes digo que o processo de desapropriação, ele, em regra, ele se desenvolve em 2 searas, em 2 campos distintos. Ele, em regra, se inicia na via administrativa, e se na via administrativa não surtir sucesso a respeito do valor da indenização a ser entregue ao proprietário particular, aí sim se instaurará o litígio judicial. Né?
Então, assim, obrigatoriamente nós temos uma fase administrativa e não necessariamente teremos uma fase judicial, porque é possível que na fase administrativa aconteça um acordo entre o ente expropriante e o proprietário expropriado. Tá? Mas já lhes adianto, isso é meio raro de acontecer. Isso é meio raro de acontecer, né? É mais ou menos assim o Mundial do Palmeiras. É meio raro de acontecer isso. Mas, enfim, vamos lá então, senhores. Então, primeiro, uma piada sem graça, não podia perder a oportunidade, né? Não, foi bem engraçado, professor. Pois é. É aula online, né, gente? A gente tem que dar uma distraída, né? Se é ao vivo, fica um pouquinho melhor, né? O contato. Muito engraçado e realista, né? Muito engraçada, realista e... realista para quem não é palmeirense, né? Porque palmeirense acha, né, que é o maior campeão brasileiro de todos, né? E tem um mundial também, né? Enfim, deixem... não corte os sonhos das pessoas, né? Deixe as pessoas serem felizes. Pois bem. Então vamos iniciar, então, senhores. Vamos começar sobre a fase administrativa, que a doutrina costuma chamar de fase declaratória, né? Fase administrativa ou fase declaratória. A fase declaratória que se dá na fase administrativa. Qual é o objetivo desta fase? É o início, né, do processo. É aquela fase que dá início ao processo de apropriação, como eu já disse 20 vezes, e é nesse processo administrativo, nessa fase, é que o poder público ele vai elaborar um decreto. E nesse decreto, ele vai apontar qual é o bem que ele tem interesse em desapropriar. Mas não basta só apontar. Eu quero interesse no imóvel que é situado na Avenida 7 de Setembro, 123, ponto, centro de Curitiba. Não. Não basta só indicar a localização. Ele tem que fazer uma descrição individualizada do imóvel. Uma descrição individualizada do imóvel. Tá? E além dessa descrição individualizada do imóvel, e geralmente isso ele consegue através de documentos públicos, né, matrícula do imóvel, além desse decreto ele fazer a descrição individualizada do imóvel, ele tem que colocar, o poder público tem que colocar nesse decreto, senhores, qual é a finalidade, qual será destinado este bem, imóvel ou imóvel. Então, assim, nós vamos construir uma escola. Esse bem, ao final do processo, quando ele passar para o patrimônio público, será será construído um hospital, uma creche, alguma coisa nesse sentido. Mas tem que se indicar qual é a finalidade. Absolutamente obrigatório. Há quem diga que não, né, mas é uma minoria. Os atos administrativos, eles têm que ser todos motivados. E a finalidade, né, é um dos elementos do ato administrativo. Né, e todo ato administrativo tem que ter a sua finalidade. É evidente que a finalidade é o interesse público, mas no que consiste o interesse público em desapropriar este imóvel? Para fins de construção de uma escola, de uma creche, um hospital, o que for. Bom, senhores, esse decreto, ele é publicado no Diário Oficial. Tá? Então, alguém aí de vocês aí lê Diário Oficial? Não acredito. Não acredito. Eu leio diariamente, professor. É por conta do seu trabalho? Por conta do meu trabalho. E qual diário que você lê? De qual? De quem? Da União, todos os dias. Todos os dias. Aí o Estadual Paraná, aqui também, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que agradável. É gostoso. Não gostoso. E qual é o seu nome, colega? Tami. Tami, me diga o seguinte, os decretos, eles, no Diário Oficial da União, geralmente eles são publicados na seção primeira.
do Diário Oficial, né? Você já se deparou com algum decreto desse? Assim, a título de curiosidade? Não, porque quando eu busco, eu já busco naquela busca por palavras, sabe? Daí eu acabo indo direto, assim. Entendi. Bom, mas Eu trabalho com licitação, então é no outro caderno que eu acabo... você vai na seção 3. É. Ótimo. Tá, então, os decretos são publicados na seção 1, quando o processo é movido pela União. Tá? Quando o processo é movido pelo Estado, pelo município, aí é a imprensa oficial desses entes. O que eu estou falando é em âmbito federal. A União, então, ela publica os decretos na seção 1 do Diário Oficial da União. Tá? Você não precisa escrever, tá? É só uma curiosidade para você. E se você quiser, todo dia, depois que você toma café, vai lá no site do Diário Oficial da União, né? E baixa lá a seção 1 e dá uma corrida de olhos ali. Provavelmente você vai achar algum decreto de expropriação. É um troço longo, é comprido, porque a descrição de bens imóveis, senhores, geralmente é cumprida. Né? Ela é muito técnica e ela tem que ser bem específica. Tem que demarcar, individualizar muito bem os limites e as divisas da propriedade. Né? Com quem faz frente, faz trás, faz a lateral, etc. Tá? Pois bem, então o ente expropriante faz essa declaração, né, de expropriação, que na verdade é o seguinte: eu tenho interesse público nesse imóvel, eu tenho interesse público em desapropriar esse imóvel, seja por utilidade pública, seja por uma necessidade pública ou por interesse social. Então tem que estar descrito nesse decreto o que é, se é interesse público, se é necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E também nesse decreto, em algum ponto, tem que estar descrito qual é a finalidade para a qual lá no final este imóvel será destinado. Vocês compreendem? Tudo isso se dá numa fase administrativa, num processo administrativo. Que a lei não detalha o decreto 3365 da desapropriação, ele não detalha qual é a sequência desses atos administrativos. Tá? Então, em âmbito federal, a União utiliza da Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Que é a Lei 9784 de 99. É a Lei Geral de Processo Administrativo Federal. Ela é sempre empregada quando, para um determinado procedimento administrativo, não existe regra processual a respeito daquilo, ou quando existe alguma regra, há lacunas nessa lei específica. Então, para colmatar, para preencher essas lacunas, a gente utiliza da Lei Geral de Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99. Ali, sim, existe uma sequência de atos e das formalidades dos atos processuais. Isso interessa a quem, né? Interessa a quem trabalha nessa fase declaratória, né? Isso se dá dentro da administração pública. São servidores públicos, né, concursados ou não, né, que dão encaminhamento ao processo administrativo. Tudo bem? Vocês entenderam? Ótimo. Bom, quem é que tem competência para elaborar esse decreto, construir todo esse conteúdo e depois fazer a publicação? Ou seja, quem tem competência para declarar a desapropriação? Afinal, nós estamos na fase declaratória, a primeira das fases. Quem é que tem a competência para declarar a desapropriação? Nós vimos isso na aula passada, né? Disso eu me lembro. São coisas assim, minha memória assim, é vaga, assim, meio vaga, né? E disso eu lembro que eu falei. Então, assim, quem é que tem competência para declarar a desapropriação? União? Muito bem, Marcos. Tem mais gente. Tem uma galera aí. Os estados e o município também, né? Isso, está faltando um. E os entes federados? Entes federados são União, estados e municípios. DF. Muito bem, DF. Distrito Federal, muito bem. Então, assim, os entes federativos, tá, senhores? Federados está errado eu falar.
entes federativos ou entes políticos, eles é que têm competência para fazer a declaração da desapropriação, dar o start, iniciar o processo de desapropriação. Tá? É evidente que quando o interesse for nacional da União, a quem competirá será a União. Se o interesse for do Estado, o Estado assim o fará, e da mesma forma os municípios, quando o interesse for local, o interesse for municipal. Tudo bem? Mas existem outras pessoinhas que, ao lado dos entes políticos, também detêm competência para declarar a desapropriação. Alguém se recorda? Os consórcios? As autarquias, quando a lei permitia, não? Muito bem. As entidades da administração pública indireta, porque em especial autarquias e fundações. Mas apenas quando a lei que as cria faz a previsão desta competência. Arrola esta competência no rol de atribuições desta entidade. Porque se no rol de atribuições de uma autarquia não contiver esta competência, ela não usufrui de tal atribuição. Então, assim, retomando, as entidades da administração indireta, em especial autarquias e fundações, porque as demais são exploradoras de atividade econômica, né? Então, elas têm competência para declarar, desde que esta competência esteja prevista no seu rol de atribuições legais. Você vai lá na lei que criou a autarquia X e dá uma olhada nas suas atribuições, o que ela faz. Se contiver ali a desapropriação, declarar a desapropriação, ela tem competência. Leu tudo, não achou nada, não tem competência. Tudo bem? Então, por exemplo, senhores, já ouviram falar do DENIT? Sim, sim. DENIT é sigla para quê? Departamento Nacional de Transporte terrestre. Infraestrutura e aí por diante. Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Qual é a natureza jurídica do DENIT? Estradas, rodovias. Não, é natureza jurídica. Autarquia público. De novo, Marcos. Não escutei. É uma autarquia, né, professor? Isso, é uma autarquia, muito bem. É uma autarquia federal. DENIT é uma autarquia federal. E lá na lei do DENIT está escrito que ele pode fazer desapropriação. Então, um exemplo é o DENIT. É uma autarquia que tem competência declaratória. Uma outra autarquia que pode fazer isso também é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Também tem competência para fazer declaração de desapropriação. Tá bom? E são esses, tá, senhores? Existe também uma previsão no decreto 3365 de que o Poder Legislativo pode fazer a declaração. Quando é do interesse do Poder Legislativo. Então, ele pode, sim, fazer a declaração, porque existe uma previsão lá no decreto 3365, né? Mas como o Poder Legislativo não tem, assim, uma estrutura de logística para dar conta da fase executória, né? Então, a própria lei, ela transfere essa competência executória dele, para o Poder Executivo correspondente. Então, assim, quem tem competência declaratória? União, Estado, Distrito Federal, municípios, entidades da administração indireta destes entes, cuja lei de criação contém esta competência, e o Poder Legislativo, competindo ao Poder Executivo atos da fase executória. Vocês compreenderam? Muito bem. Vocês têm dúvidas? Professor, nesse caso da DENIT e da outra, essa desapropriação ela vai ser naquele caso que eles vão pegar uma parte do terreno para fazer alguma coisa? Isso, para fazer estrada. Vai precisar passar uma estrada federal aqui. E o
o que o senhor falou que é a de luz vai ser no caso, tipo, que eles precisam passar algum negócio de luz e vai pegar uma parte do terreno, isso? Isso mesmo. Quando eles não preferirem fazer a servidão administrativa. Ok? Bom, então a gente vai por passos, tá? Então a gente já viu quem é que pode fazer, declarar. O próximo passo que a gente precisa saber, que é muito importante, é assim: uma vez publicado esse decreto, ele já produz alguns efeitos. Ele já irradia alguns efeitos. E esses efeitos, eles atingem o proprietário. Tanto o proprietário, quanto o ente expropriante, aquele que fez e publicou o decreto expropriatório. Uma vez publicado esse decreto, ele já produz alguns efeitos. E assim, esses efeitos, a gente tem que saber de cor, salteado de trás para frente, em no mínimo 4 idiomas. Vamos lá. Primeiro efeito. Eu acho que deve estar no material aí de vocês, né? Está disponibilizado lá no sistema. O primeiro efeito, senhores, é o seguinte: uma vez publicado o decreto, o poder expropriante, os agentes administrativos as autoridades administrativas deste ente expropriante, elas podem ingressar no bem que será desapropriado, no bem sobre o qual recai a declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Então, esse é o primeiro dos efeitos. As autoridades administrativas do ente expropriante, elas têm autorização para ingressar no bem. E pode utilizar, inclusive, da força policial. A lei confere essa prerrogativa a estas autoridades. Porque sabemos, né, senhores? Constituição Federal, artigo 5º. O domicílio, ele é violável ou inviolável? Inviolável. Inviolável. Ótimo. Vamos fazer um diálogo de fontes aqui. Qual é a fonte 1, administrativo, desapropriação? Qual é a fonte 2, direito constitucional? Direitos e garantias fundamentais. Domicílio é inviolável. Ok? Artigo 5º da Constituição. O que é domicílio? O endereço onde o cidadão reside, teoricamente. Endereço é localização física. O que é domicílio? Onde a pessoa coabita, na verdade. Né? Onde a pessoa habita. Pode ser uma casa? Pode ser uma casa, um quarto de hotel. Pode ser um apartamento? Pode ser um trailer? Tava indo bem o sim. Aí entrou o trailer e todo mundo parou, né? Pode ser. Acho que pode, né, professor? Pode ser um container? Pode. Pode ser um barraco de favela? Putz, agora eu já não sei. Pode sim. Aquele que é 3 andares assim, e o sujeito mora num quarto no meio da construção. Pode. Andar. Pode ou não? Pode. Senhores, domicílio é onde a pessoa habita. Pode ser da mais luxuosa casa até a mais humilde choupana. Isto é domicílio. Mesmo que seja em uma ocupação? Sim. Não importa que título. Professor, eu não sou proprietário da casa onde eu moro ou do apartamento onde eu moro. Vamos falar de uma realidade que é mais próxima da gente. Eu não sou proprietário, eu sou apenas locador desse imóvel, eu sou inquilino. Mesmo assim, eu posso negar a entrada de qualquer pessoa aqui dentro, ou isso é uma prerrogativa que apenas o proprietário detém? Pode negar, né, professor? Sim, é um morador. Ele está pagando aluguel, né? Independe de qual título que você habita no lugar, tá? Independe da titulação. O ingresso não consentido
na propriedade alheia, senhores, é crime. É crime de violação de domicílio. Ok? Artigo 150 do Código Penal. Mas a Constituição, eu só estou tirando um negócio aqui da minha frente, está muito claro. Mas a Constituição, ela permite o ingresso, a violação do domicílio sem o consentimento em algumas hipóteses. Quais são essas? Quer dizer, mesmo que você diga não, ninguém vai entrar aqui. Tive aula ontem desse negócio. O professor falou que é direito fundamental. Ninguém vai entrar aqui. Mas existem 4 hipóteses em que, mesmo diante do não, é possível ingressar na propriedade particular. Quais são elas? Prestação de socorro. Vamos assim. Flagrante de crime. E flagrante, né? Não entendi. Flagrante. 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 Flagrante delito. Mandato? Mandato não, é mandado. Durante o dia. Mandato é de eleição. É de procuração. Durante o dia, né, professor? Oi? Mandado durante o dia, né? Isso. Eu estava esperando vocês terminarem de falar as 4. Eu já disse que são 4. E daí, assim, 3 são de noite, 1 é de noite, e as 4 pode ser de dia. Qual é a única que pode ser de noite? Flagrante. Hã? Estado de socorro? Prestar socorro, né, senhores? Flagrante delito, né? O mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. O mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. O que é dia? Das 8 às 6? Horário comercial. Horário comercial. Das 8... Teve mudança, professor. Então, assim, o horário comercial é das 8 ao meio-dia, 1h30 e 5h30. Tem mais alguma coisa? Faltou desastre aí, professor. Hã? Faltou desastre, a gente não comentou. Desastre. Desastre. Também pode ser de noite também. Eu quero saber o que é dia, senhores. Dia 8 da manhã às 18. Isso aí, na verdade, tem uma controvérsia na jurisprudência em relação ao dia, né? Alguém mais tem alguma outra ideia? Então, assim, senhores, há 2 correntes aqui para definir o que é dia, do ponto de vista jurídico, para a interpretação desse dispositivo constitucional. Então, a primeira corrente que diz assim: dia, ele se inicia com o alvorecer e ele termina com o anoitecer. Existe uma segunda posição. Dia começa às 6 horas da manhã e termina às 18. Qual delas é a mais segura? A mais Das 6 às 18? A primeira, né? A primeira, professor? Não? Da manhã. Mas aí, professor, não tiveram algumas mudanças aí com relação ao mandado com relação ao horário, que não pode ser cumprido antes das 5 da manhã e após as 21 horas? Nesse pacote anticrime, hein? Senhores, então, assim, é a regra geral, tá? Não quero tocar em pacote anticrime. A regra geral é 6 horas até as 18 horas, tá? É por isso que nessas operações que são veiculadas na mídia, quando alguém filma e divulga isso, o ingresso se dá às 6 horas da manhã. Deu 6 horas, eles vão lá, tocam a campainha, se ninguém entra, se ninguém atende, pode usar a força policial. É por isso que pega as pessoas dormindo, pega as pessoas de pijama, né, essas coisas, né. Chega a ser desagradável, né, mas enfim, ninguém mandou fazer coisa errada. Bom, pois bem, uma vez publicado o decreto expropriatório, ele confere à autoridade administrativa, um servidor público,
a prerrogativa, não é nem faculdade, a prerrogativa de ingressar no bem. O proprietário pode dizer não? Não. Pode dizer não, sim ou não? Pode. Só não vai valer nada. Sim, é muito boa a resposta. Pode, exatamente. Essa, a pergunta que não foi bem feita. Né? É como se eu perguntasse assim, você pode matar alguém? Você pode. Todo mundo tem a capacidade de matar. A pergunta deveria ter sido feita de outra forma. O direito permite a morte? O direito permite matar alguém? Não. Então, assim, a pergunta é, o direito permite que o proprietário de bem expropriado negue o ingresso de autoridade administrativa no interior do bem? Ele entra. Ele entra. Caso haja resistência ou negativa, ele pode utilizar da força policial. Ok? Muito bem. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito, senhores. Esse segundo efeito ele é super importante. Com a publicação do decreto, começa a contar um prazo. Começa a contar um prazo. Para que serve esse prazo? É o prazo que o ente expropriante tem para consumar a desapropriação. E quando eu digo consumar a desapropriação, ela se dá em dois momentos que podem ser distintos. A desapropriação ela pode acontecer quando existe acordo, quando dá um acordo na via administrativa a respeito do valor da indenização. E a segunda hipótese é, quando não tem acordo, o Estado vai ter que ingressar com a ação de desapropriação. Então, esse prazo que começa a contar é um prazo em que o Estado tem ou para firmar o acordo na via administrativa sobre o valor da indenização, ou se não tiver acordo, é o prazo que ele tem para ingressar com a ação de desapropriação. Se ele não fizer uma destas duas opções neste prazo, o decreto perde a validade. Ele caduca. E mesmo remanescendo o interesse do ente expropriante na desapropriação daquele bem imóvel, só poderá haver nova publicação de novo decreto depois de um determinado tempo, quando esgotado aquele prazo inicial. Vocês entenderam? Eu já vou responder qual é o prazo. Eu só quero saber se vocês entenderam o caminho do raciocínio. Sim. Então, assim, publicado o decreto, o ente expropriante ele tem um prazo, ou para firmar o acordo quanto ao valor da indenização, se não der, para ingressar com a ação de desapropriação. Ele tem um prazo para isso. Qual é esse prazo? 5 anos? 5 anos. É um prazo de 5 anos. Okay? Se ele não fizer uma dessas duas coisas em 5 anos, o decreto expropriatório que já foi publicado, ele caduca. Não vale mais. E caso o ente expropriante ainda tenha interesse na desapropriação daquele bem, cujo decreto caducou, ele só pode publicar novo decreto depois de 1 ano da caducidade do primeiro decreto. Vocês entenderam? Então você não pode publicar já no dia seguinte. Tem que esperar 1 ano. Entenderam isso? Simples, né? Simples. Se você fizer uma linha do tempo aí no seu caderno e fizer o desenho, fica fácil de entender. É só um asterisco. Um asterisco. Uma observação aí no caderno de vocês. Se a desapropriação for fundada em interesse social, o prazo não é de 5 anos. O prazo é de 2. É mais curto. Ok? Eu falei 5 anos? Eu falei 5 anos só para... 2 anos, professor. 2 anos. Não, mas o prazo que eu falei antes,
Sim. 5 anos. 5 anos. Tá, ele me desculpa, é o prazo de 1 ano. O prazo de renovação do decreto. Quando é utilidade pública e necessidade pública, o prazo de renovação é de 1 ano. O prazo para terminar a desapropriação é de 5, nas duas hipóteses. O que diferencia é o prazo de renovação. Quando é necessidade pública ou utilidade pública, o prazo de renovação é de 1 ano. Quando é interesse social, o prazo de renovação é de 2 anos. Ok? Corrigir essa informação aqui. Acho que eu troquei qual que era o prazo. Tudo bem? Vocês entenderam? O Anderson colou um negócio aqui. Acho que é do material isso, né, Anderson? Você colou, né? No chat. De um livro que eu tenho em PDF aqui, professor. Daí eu estou acompanhando ali e achei interessante, colei ali a colinha. Mas é de um livro. Para ver se está correto isso, sabe? Em princípio, parece que está correto. Tome cuidado com esses negócios que vocês caçam na internet, hein? Toma cuidado. Professor, ali no caso daí é 5 anos mesmo que o Anderson colocou? Ou é 1 ano que o senhor falou? Não, o prazo, assim, senhores, o prazo, independente qual é o fundamento da desapropriação, o prazo para terminar essa fase declaratória, e ela termina quando? Quando dá o acordo, ou quando o Estado ingressa com a ação judicial, o prazo é de 5 anos sempre. O que varia é o prazo da renovação do decreto quando ele caduca, quando passa esses 5 anos. Tá? E a diferença aqui é assim, na necessidade pública e na utilidade pública, esse prazo é de 1 ano. Quando é interesse social, esse prazo é de 2 anos. Ficou mais claro agora? Sim. Tem alguém fazendo um rosto aí. Vai lá, já entendeu. Então, vamos lá. A caducidade para interesse social e para utilidade pública é 5 anos, certo? Para todos os fundamentos. Para todos os fundamentos. Aí, para renovar, no caso do interesse social, é 2 anos, e no outro caso é de 1 ano. Isso. Nos outros 2 casos, que é necessidade pública e utilidade pública, é 1 ano. Tá. Então entendi. Ótimo. Muito bem. Bom, crianças, e temos um terceiro efeito desse decreto. Temos um terceiro efeito. E qual é esse efeito? Veja, é possível que este imóvel ele necessite de alguns reparos. E quando a gente estuda a propriedade e fala em reparos, a gente está falando de benfeitorias. Benfeitorias. Vocês já estudaram isso, né? Sim. Se já tiver em Direito Civil 2, alguma coisa assim. Quais são as espécies de benfeitorias que nós temos? Olha lá, Google, espécie de benfeitoria. Vamos lá, crianças. Existem aquelas que precisam ser feitas. Por conta da própria estrutura do imóvel. Né? Se não fizer... se não fizer, isso. Tem algumas que você precisa fazer obrigatoriamente. Porque senão o imóvel corre risco. Essa benfeitoria a gente chama de necessária. É necessário as outras, né, professor? Alguém quer falar? Eu falei que eu lembrei das necessárias e das úteis. Isso. A segunda espécie de benfeitorias são as benfeitorias úteis. Aquelas que são feitas mas não são nenhum charme para o imóvel. E por fim nós temos as benfeitorias que o nomezinho dela é esquisito. É bem estranho. Ela se chama voluptuária. Voluptuária.
né? Você pode dar o nome do seu gato, né? Voluptuário. O cachorro. É um nome bonito. Então, benfeitorias voluptuárias. O que são as benfeitorias voluptuárias? São aquelas que não precisa fazer. Mas o nego vai lá e faz. Então, assim, o que eu quero fazer aqui na minha casa? Eu quero fazer um campo de golfe. Vai lá e faz. Quero fazer um heliporto. Vai lá e faz. Quero fazer uma piscina olímpica. Vai lá e faz. É charme. São desnecessárias. Tá? Bom, destas 3 benfeitorias, caso o imóvel ou objeto de desapropriação precise destas benfeitorias, quais delas serão abrangidas pelo valor da indenização a ser paga pelo ente expropriante? As necessárias e as úteis? Quem falou isso? Eu. Tá, Léo. As necessárias e as úteis. Muito bem, parabéns, Léo. Mas você tirou 8. Faltou uma informação. As necessárias, elas só serão abrangidas pelo valor da indenização se elas forem realizadas depois da desapropriação. Desde que elas sejam feitas depois da desapropriação. Ok? Então, as voluptuárias nunca entram no valor da indenização. Então, o sujeito fez aquele campo de golfe. Custa mais que a casa dele. Fez aquela piscina, água quente, água do mar, tem peixe, tubarão, ele nada junto, faz pescaria submarina na piscina, né? Custa mais do que todas as casas do quarteirão. Se o Estado tiver interesse no imóvel dele, o Estado vai dizer, paga o valor do terreno, a piscina fica fora, o campo de golfe fica fora, por mais que seja o valor sentimental que você dê a ele. Agora, o que você vai fazer com ele depois? Bicho, vou catar essa areia aí e vou jogar em algum lugar. Hein? Vou catar essa água aí e vou dar um banho nos elefantes lá do zoológico. Não interessa, é meu, eu faço dele o que eu quiser. Benfeitoria voluptuária é assim. São os 2 pés na porta. Não indeniza. Ok? Muito bem, muito bem. Então temos esses 3 efeitos no decreto. Essa é a razão, as benfeitorias, essa é uma das razões pelas quais a lei autoriza o ingresso das autoridades no bem. Para o cara fazer uma avaliação, um levantamento do estado do bem. Se ali tem benfeitorias úteis, se tem benfeitorias, se é necessário fazer alguma obra. Esse é um dos motivos, senhores, da lei autorizar o ingresso da autoridade administrativa no interior do bem. Tá? Só fazendo um link entre os 2 efeitos, né? Porque daí fica até mais fácil de se gravar, né? As coisas se comunicam. Tá? Bom, senhores, feito esse decreto, né? Bom, o Estado ele vai encaminhar lá uma cartinha para o proprietário, dizendo, olha, eu tenho interesse aí no teu imóvel, né? Já até publiquei, tornei público o meu interesse no teu imóvel, e assim, como a desapropriação, caso você não saiba, é compulsória, independe da tua vontade, então assim, o seu bem já começa a despedir dele, né? Já começa a despedir dele, porque vai chegar um momento que ele vai ser meu. Você pode fazer birra, você pode espernear, não interessa. Então, a única coisa aqui que eu vim apresentar para você é o valor da indenização que eu vou lhe pagar, né? Porque toda desapropriação, exceto da confiscatória, tem que ter indenização. Porque o ordenamento jurídico, ele proíbe o enriquecimento sem causa. Então, eu não posso adquirir, aumentar o meu patrimônio
licitamente, né, com um imóvel sem despender alguma coisa em favor daquele que era o antigo proprietário. Então, a única coisa que a gente discute aqui é o valor da indenização. E eu quero pagar aí no seu imóvel R$1 milhão. O pessoal entrou lá dentro, fez uma avaliação, papapá, naquele dia que eles vieram aqui, né? Os meus servidores ingressaram, fizeram uma avaliação do teu imóvel, assim, ele vale R$1 milhão. Você quer? Você tem interesse? Você consente nesse valor? Bom, o proprietário aqui ele pode dar duas respostas, né, senhores? Ou sim, ou não. Se ele diz sim, consinto com o valor, isso é direito disponível, tá? Direitos de valoração econômica, eles são disponíveis. Você pode abdicar deles. Tá? Então, se ele diz sim, mas, poxa, vem o filho do cara e fala assim, poxa, pai, mas você pagou 2, vai receber, vai fazer o acordo por 1? Assim, bom, é direito disponível. Eu disponho de R$1 milhão. A gente fecha o acordo em R$1 milhão. Ok. Esse acordo ele vai ser celebrado entre as partes envolvidas. E ele vai ser levado a registro. A registro aonde? Silêncio total, hein? Vou fazer a pergunta de outro jeito. O acordo celebrado entre o ente expropriante e o proprietário expropriado. O acordo celebrado entre eles. Assinado pelos dois. Com 2 testemunhas ao final. Esse acordo é documento o bastante para a transferência da propriedade? Ponto, sim ou não? Sim, professor. Quem disse sim, levanta a mão aí. Pra eu ver. Quem acha que não, levanta a mão. Vocês estão se vendo na câmera? Vocês estão se vendo, né? Assim, eu tive 2 sim, 1 não, e o resto, grilo, cri, 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 cri. Senhor, eu estou jantando. Eu acho que não tem que dar descrito no decreto? Como é que é, Cauane? Desculpa, professor, eu estou jantando. Mas eu acho que não tem que dar descrito no decreto. O que tem que estar descrito no decreto, Cauane? O acordo, o jeito de ser acordado. Você está tomando alguma coisa, Cauane, junto com a janta? Não, eu estou comendo. O que você está jantando aí? O que você está jantando? Hambúrguer. Coisa boa, hein? Coisa boa. Eu não podia deixar esfriar, professor, desculpe. Não. Para comer hambúrguer frio, Deus o livre, né? Mas tudo bem, vamos lá. Professor, seria uma escritura pública? Não cheguei nesse ponto, Tami. Não cheguei nesse ponto. A pergunta ela é até um pouco mais simples do que ela. Não é o nome do instrumento pelo qual se faz o acordo, que se escreve o acordo do valor indenizatório. A minha pergunta é, esse documento, só o documento escrito, assinado pelas partes envolvidas, ele é o suficiente para transferência da propriedade? É amigável, né? Entendi esse. É amigável. Então, eu acho que sim, por ser um acordo. Tá. Bom, então agora aumentou o sim aqui, né? Aumentou o sim. Pois bem, senhores, vou dar a resposta para vocês. A resposta é não, senhores. Não. E eu vou explicar o porquê. Mas antes eu vou contar uma história. Que é para a cidadania de vocês, para o exercício da cidadania de vocês. Tá? Não só para a formação jurídica de vocês, mas para que vocês saibam disso e também espalhem por aí. Vão ajudando
as outras pessoas. Opa, chegou um cachorro aqui. Pois bem, quem de vocês aí mora numa casa que é própria? Você é proprietário deste imóvel? Pode levantar a mão. Eu. Ótimo. Você comprou esse imóvel de alguém, certo? É herança, professor. Não, tudo bem. O vínculo jurídico aqui não importa. Sim. Eu só usei o negócio jurídico compra e venda, mas pode ser a transmissão via herança, não tem problema. Uhum. O importante é que este imóvel pertencia a um terceiro. Sim. Ele é de propriedade de um terceiro. Sim. E vamos utilizar assim, o caso que é mais recorrente, que é a compra e venda. Tá. Então vai lá, se efetua um contrato de compra e venda deste imóvel, né? Então, qual é a obrigação principal de quem vende? É dispor do imóvel. Sim. Eu não sou mais proprietário, né? Uhum. E qual é a obrigação principal de quem compra o imóvel? É pagar por ele. Pagar por ele. Okay? E ali nesse contrato estarão as condições de pagamento, valor, etc. e tal, né? Bom, as partes vão lá, assinam esse contrato de compra e venda, colocam duas testemunhas. Duas testemunhas pode ter ou pode não ter, tá? Mas sempre põem duas testemunhas. E ótimo. Aí o vendedor pega a chave e entrega para você vai lá e ingressa dentro do imóvel com toda a sua mudança. E ali começa a residir. Até que passam 6 meses, chega um oficial de justiça na tua casa dizendo o seguinte: você tem tantos dias para sair da casa. Como assim? O que eu fiz? O real proprietário do imóvel está pedindo o imóvel de volta. Não, mas o proprietário sou eu. Que história é essa de... O senhor não é proprietário. Aí você corre lá na tua escrivaninha, naquela gaveta da tua escrivaninha, onde está o contrato de compra e venda. Você guardou o original, né? O cara te entregou 3 guias, você ficou com uma delas. Firma reconhecida, tudo bonitinho. Falei assim, tá aqui, eu sou proprietário. O que o oficial de justiça vai dizer para você? Sinto muito. Esse papel não transfere propriedade. Como assim não transfere propriedade? O que transfere propriedade é você pegar este papel, que aliás não é esta forma, a forma já está errada, é pegar um papel e levar lá onde este imóvel é registrado e pedir para escrever isso na matrícula do imóvel. Quando você fizer isso, aí você é proprietário. Só com o contrato de compra e venda, não adianta. Só com a partilha, não adianta. Professor? Sim. Esse documento até que o senhor está falando, antigamente era até escrito em letras garrafais, né, como se fosse uma atenção. Quem não registra não é dono. Isso. Exatamente, Bruna. Qual é o nome desse documento que tem que ser levado a registro? É uma escritura pública, senhores. É uma escritura pública. E isso é ordem do Código Civil. Você quer comprar ou vender um imóvel, não faz isso por contratinho particular que você baixou no Google. Não faz isso através daquele modelinho que você achou na papelaria na esquina da tua casa. A forma está errada. E aqui a forma é essencial para a validade do ato jurídico. Não obedecida a forma, o ato jurídico é nulo. É como se ele não tivesse acontecido. 2, o troço é pior. Se você não usou a forma correta, que é a escritura pública, isso é feito em cartório. Isso é feito em cartório. Você não faz em escritório de ninguém, você tem que ir no cartório. Ah, mas é um advogado fodão. É no cartório. Você tem que pegar essa escritura e ir lá no cartório, num outro cartório de registro de imóveis, aonde este imóvel está matriculado, registrado. E averbar essa escritura na matrícula do imóvel. E é só com esse ato, que custa uma grana, é que se transfere a propriedade.
Professor, isso vale para leilão, quando é leiloado um imóvel e a pessoa arremata? Também. Também? Também. Tá? Só que daí o juiz expede, né? Aí vai a ordem judicial, depois da arrematação. Expede para que seja feita a matrícula. Aí vai uma ordem judicial, né? É diferente. É até mais seguro. Mas, enfim. Vocês entenderam isso? Professor, mas ele tem o real dono, ele tem um tempo para pedir pro outro sair? Porque, tipo, eles fizeram esse... Isso é de acordo entre acordo das partes. Isso é um negócio jurídico, é uma compra e venda. Os termos da compra e venda, as partes é que acordam entre si. Se você vai sair no dia de amanhã, ou eu te dou 6 meses para você sair. Mas, tipo assim, não nesse caso. É, tipo, eu tô falando... Igual, eles fizeram esse contrato que não vale nada. E daí o outro cara tá morando lá. Esse cara, ele tem um tempo pra falar pro outro sair, não tem? Senhores, é só se o outro der o prazo. Porque assim, se ele tem uma ordem judicial mandando sair, cara, você tem que sair já. Professor, mas e no caso de, tipo, que aconteceu, antes de mudar para Curitiba, eu morava numa cidade do interior. E lá, tipo, tinha bastante casas, assim, que tinha fazendeiros que deixava o caseiro cuidando e eles perdiam essa propriedade pro caseiro. Qual que é esse caso? Isso é uso capião. Uso capião. Isso não é desapropriação, isso é uso capião, querido. Então, mas não cabe no mesmo caso? Não, não cabe. Aí é diferente. Uso capião é uma forma de aquisição de propriedade, assim como a desapropriação também é uma forma de aquisição de propriedade. São coisas diferentes, né? Bom? Ah, tá, entendi. Você vai estudar em direitos reais, é direito civil. Pois bem, senhores, agora vamos voltar para a desapropriação. O acordo que é celebrado entre o ente expropriante e o particular expropriado, ele é documento suficiente para transferir a propriedade? Depois de tudo que eu falei. Sim ou não? Não, porque você precisa pegar esse acordo e levar aonde? A registro no cartório onde está registrado esse imóvel, para que este acordo seja averbado na matrícula do imóvel. Só assim é que o ente expropriante se torna proprietário do imóvel. É absolutamente imprescindível essa forma, essa formalidade. Ok? Pois bem, acontecido tudo isso, consumou-se a desapropriação. E ela aconteceu dentro da via administrativa. Bastou o processo administrativo. Esse seria o último ato do processo de desapropriação. Sai o acordo, as partes entram em consenso, e este acordo é registrado no cartório competente. Agora, existe uma outra possibilidade, né? De quando chega a cartinha do poder público, lá para o proprietário, dizendo o seguinte: eu quero pagar R$1 milhão, essa é a minha proposta. E o proprietário diz assim: não, não aceito. Ele pode dizer não, não aceito? Ele pode dizer. E daí não tem como o poder público forçar o sujeito a aceitar. Tá? Não tem como. Não existe autorização normativa para isso. Mas e daí? O que acontece? A ação do poder público esbarra no não do particular, ele não pode, o poder público não pode fazer nada, vai ficar sem um imóvel sobre o qual existe o interesse público. Então, senhores, não vai para frente pela via consensual, mas vai para frente pela via judicial. É por isso que, diante da negativa do particular para a oferta do valor indenizável pelo Estado, compete ao ente expropriante promover a ação de desapropriação. Qual o prazo que ele tem? 5 anos da publicação do decreto expropriatório. Okay? Vai promover essa ação. Quem é o autor dessa ação? É o ente expropriante. É porque ele tem interesse na desapropriação. Esse vai ser o pedido dele lá no final da petição inicial. Um dos pedidos, né? Tem outros pedidos. Tá bom? Ele é que vai ingressar com a ação.
Bom, ingressou com ação, senhores, aí é assim. Instaura-se um processo, agora judicial, um processo judicial, que tem uma competência específica, né? Quando quem promove a ação é a União, a competência é uma. Quando quem promove a ação é o Estado-membro, a competência é outra. Quando quem promove a ação desapropriatória é o município, a competência muda também. Eu já falo disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqui mudou o âmbito de discussão. Aqui nós estamos já em âmbito de processo judicial. Então nós temos duas partes que litigam. De um lado está o ente expropriante, do outro lado está o particular. E em cima deles, numa posição equidistante entre eles, imparcial, está um juiz. O Estado juiz. Ele que vai resolver o litígio. E o litígio ele se instaura pelo quê? É apenas sobre o valor. Não se discute nesse processo o decreto expropriatório, não se discute nesse processo se existe utilidade pública, se existe necessidade pública ou se existe interesse social. Não se discute essas coisas. A única coisa que se discute nesse processo é valor indenizatório e eventuais vícios do processo administrativo. As únicas teses de defesa, sendo bem mais claro agora, mais técnico, as únicas teses de defesa que o proprietário tem, o proprietário réu tem nesse processo é 1. Discutir o valor da indenização. 2. Discutir vícios do processo administrativo. Então ele não pode alegar assim, não existe interesse público nessa desapropriação. Não existe necessidade pública, não existe interesse. O juiz não dá nem bola. O juiz nem dá nem bola. Primeiro porque a lei, o decreto 3365, assim diz expressamente, que só pode se discutir isso na via judicial. E 2, um pouquinho mais para frente ele vai dizer o seguinte, que não compete ao juiz apreciar questões relativas à definição de necessidade, dos fundamentos da desapropriação. Não compete ao juiz tratar disso. Então retira a competência judicial. Não pode tratar disso. O Estado, o juiz, não pode mexer nisso. Isso já foi definido pelo Estado administração, lá no processo administrativo. A única coisa que você pode discutir do processo administrativo é vício. Vocês entenderam isso? Então tá. Então assim, como é um processo judicial, o réu vai ser citado para compor a relação jurídico-processual, para ingressar no polo passivo da relação processual. Ele vai ser citado para isso. Okay? Uma vez citado, ele vai apresentar a sua contestação. E a contestação dele só pode versar sobre essas matérias de defesa. Tá bom? Será nomeado um perito para avaliar lá o imóvel. Afinal de contas, é o juiz que vai definir qual que é o valor da indenização. Se nesse processo judicial as partes não entrarem em acordo, porque é possível que elas entrem em acordo no processo judicial. Se não entrar em acordo, o juiz ele precisa de um auxiliar que vá até lá e faça uma avaliação do imóvel e diga quanto que esse imóvel vale, para que ele possa ter elementos de convicção para determinar qual que é o valor da indenização. Então será designado um perito para essa função. Depois que é apresentada a contestação, senhores, este processo judicial, ele segue o rito do procedimento comum, lá do CPC. Aí é aquele troço moroso, demorado, é uma ação de conhecimento. Tá bom? Vocês entenderam? Então, o rito processual é mais ou menos esse. Tá? Como vocês já têm a cadeira de processo civil, né, para estudar a sequência desses atos processuais, eu não vou ficar aqui repetindo. Tá? Eu só vou falar aquilo que é específico do processo de desapropriação. Tá?
Quando o Estado, então, ingressa com a ação de desapropriação, é instaurada a fase executória. Da desapropriação. Lá na fase declaratória, tem fase executória, senhores? Sim ou não? Lá na fase declaratória, na via administrativa, tem fase executória? Não, só depois que passa para a segunda fase mesmo, né? Não, lá tem fase executória. Se der acordo, eu tenho que executar o acordo. Como é que eu executo o acordo? Vou levar no cartório para registro. Entendi, beleza. É isso. Se não der acordo, eu vou ter que ingressar, o Estado vai entrar na justiça. Quando esse processo transitar em julgado, eu vou executar a decisão transitada em julgado, que diz qual é o valor. E daí eu ingresso na fase executória. Tá bom? Então tem fase executória tanto na via administrativa quanto na via judicial. Quem é que pode promover a fase executória? A fase declaratória a gente já viu os competentes, né? União, Estado, Federal, Municípios, entidades da administração indireta, desde que a lei tem essa previsão dessa competência, e o Poder Legislativo. Agora a fase executória. Quem é que tem competência? A Justiça, sabendo, acredito? Não, os mesmos da fase declaratória, só que aqui você acresce quem? Os concessionários de serviço público. Eles podem fazer a execução. A declaração não, mas a execução eles podem fazer. Ok? Esses que têm competência para praticar atos na fase executória. Bom, senhores, competência da ação de desapropriação, onde é que ela é proposta? Então, quando a União for autora, isso é dispositivo do decreto, tá? Ela vai ser proposta no Distrito Federal ou na capital, onde for domiciliado o réu. Se quem promove a ação é o Estado, é o foro da capital. Se quem promove é o Estado, aí a gente obedece às regras da Justiça Estadual, né, que é estabelecido pelo regimento dos tribunais, né, da Organização Judiciária Estadual, que acaba abrangendo também os municípios. Então, apenas quando a União é a autora, é que eu tenho uma regrinha especial de competência. A ação vai ser proposta no Distrito Federal ou na capital, né, no foro da capital, onde for domiciliado o réu. Geralmente, aqui em Curitiba, senhores, tem um juízo privativo, tá, que corre essas ações, que é a Vara da Fazenda Pública. Lá é que corre essas coisas, assim, bem fácil de resolver. Bem facinho de resolver isso. Tudo na Vara da Fazenda Pública. Tá? Bom, aí eu disse para vocês um pouquinho agora antes, o seguinte, né? Quando transita em julgado essa ação, que daí o Estado já determinou qual é o valor, né? Caso não tenha havido acordo entre as partes, né? Isso transita em julgado daqui 15 anos, né? E o Estado tem o título executivo judicial definitivo. Agora eu vou pegar essa sentença, né, esse comando, essa decisão judicial, e vou levar lá no cartório para averbar ela na matrícula do imóvel. O Estado ele precisa esperar 15 anos
ou o tempo que termina, o tempo que for necessário para acabar a ação, para ingressar no imóvel? O que vocês acham? Não, né, professor? Eu acho que não, né, professor? Pois é, né? Pensem comigo, né? Poxa, a lei confere ao Estado uma super prerrogativa. É assim, eu quero o teu imóvel. Isso você não discute. Você só discute valor. Só que se a gente não entrar em acordo, eu vou na justiça. E daí eu só vou conseguir ter acesso ao teu imóvel depois que terminar um processo que não discute a minha intenção, que só discute o do valor. Faz sentido isso? Não faz, né? Então, assim, ao lado da super prerrogativa de desapropriar bens, a lei, esse decreto 3365, decreto-lei 3365, ele dá um outro superpoder para o litígio-propriedade. Esse superpoder, ele está assim no bate-cinto de utilidades da União, dos Estados. Abre a caixinha assim do bate-cinto e ele puxa esse superpoder assim, ó. Qual que é o nome desse superpoder? Primacia do interesse público, né? Não, Declaração de urgência? não. Tem a ver, mas não é isso. Não é esse o nome. Qual que é o nome desse superpoder? Ele se chama imissão, com 2 S's, imissão provisória na posse. Imissão provisória na posse. Então, assim, o Estado ele não precisa esperar encerrar a ação judicial de desapropriação para entrar no bem e destinar a ele a construção do hospital, aquela finalidade que estava lá no decreto. Ele não precisa esperar. Ele pode, na petição inicial da ação de desapropriação, um dos seus pedidos lá, ele pode pedir a emissão provisória na posse. Isso está previsto lá no artigo 15 do decreto 3365. Tá? Para que ela seja deferida pelo juiz, veja, essa emissão provisória na posse, ela não é autoexecutória, tá, senhores? A administração, ela não tem o poder de, por si só, ingressar no imóvel. Isso depende de provimento judicial. Tá? Não é autoexecutório. Então, depende do juiz deferir esse pedido. Né? E para o juiz deferir esse pedido, a lei estabelece 2 requisitos. O primeiro requisito é o que um dos colegas aí falou, acho que deve ter sido o Anderson, que é a declaração de urgência. Declaração de urgência. Urgência em quê? Em ingressar na posse do imóvel. Urgência na emissão provisória da posse. E assim, senhores, basta declarar, não precisa comprovar. Geralmente, senhores, essa declaração, ela vem na petição inicial. Mas, ela pode constar já lá do decreto expropriatório, não tem problema nenhum, essa declaração de urgência. E também pode constar numa petição autônoma desse processo judicial. Não tem problema. Mas geralmente vem ali na petição inicial. Bom, e para fazer essa declaração de urgência também tem um prazo, tá, senhores? Tem um prazo. Passou esse prazo e não foi feita, não dá para renovar. Bom, qual é esse prazo? 120 dias. Que dá mais ou menos 4 meses. E assim, é mais ou menos.
porque a lei diz 120 dias. Quando a lei bota prazo em dias, como é que você conta? Você cata o calendário, pega o primeiro dia e conta um a um, até chegar no 120. 120 não são 4 meses. Porque se fosse 4 meses, a própria lei teria dito 4 meses. Assim como nem 30 dias não é um mês, porque um mês pode ter 28 dias, pode ter 29 dias, pode ter 31 dias, 120 dias também não necessariamente correspondem a 4 meses. Toma cuidado com esse negócio de prazo, viu? Vocês vão ser tudo profissional do direito, tudo advogado. E assim, quando vocês se formarem e pegar a carteirinha da OAB e tiverem seus clientes, a conversa de vocês, entre vocês, vai ser assim: não posso responder o WhatsApp agora, eu tenho um prazo para resolver. Eu tenho um prazo, eu estou fazendo um prazo. Esse é o jargão, tá? A vida de vocês vai ser prazo. Se você não sabe contar prazo, complica. Tá? Então, assim, essa alegação de declaração de urgência, ela não pode ser renovada. Ela não pode ser renovada. E ela impõe ao ente expropriante a requerer essa emissão no prazo de 120 dias improrrogáveis. Assim, não dá para renovar. Alegou a urgência, fez a declaração de urgência, tem 120 dias para requerer a emissão provisória na posse. Passou os 120 dias, não dá para requerer mais, porque já não tem mais urgência. Poxa, se você declara urgência em querer entrar no imóvel, a lei estipulou um prazo para essa urgência, 120 dias. Você tem 120 dias para requerer a emissão. Passou 120 dias, perdeu. Tá? Feita a emissão, feita a declaração de urgência, feita o requerimento de emissão na posse, dentro do prazo de 120 dias, e isso é deferido pelo juiz, essa decisão vai lá a registro no cartório de imóveis, para botar na matrícula do imóvel. Nossa, professor, mas por que não é uma decisão definitiva? Por que escreve isso lá? Ora, senhores, nem todas as pessoas são de boa fé, como vocês. Então, assim, há pessoas, tá, que quando elas ficam sabendo que o Estado tem interesse no imóvel, em desapropriar o imóvel dela, ele quer pagar um valor abaixo daquilo que ela quer, e esse processo demora para terminar, o que essa pessoa faz? Vou passar o imóvel para terceiro. Vou passar para terceiro. Aí chega para você o imóvel, a oferta do imóvel, aquela do dia. É um valor ótimo para você, mas é um pouquinho melhor do que a oferta do Estado para o particular que está te vendendo. Aí você, como uma pessoa muito diligente, né, você vai lá, onde que está registrado? Qual que é a matrícula? Onde que está a matrícula? Ah, no cartório tal. Você vai lá, pede um xerox da matrícula e lê toda a matrícula, para ver se nesse imóvel existe algum gravame administrativo ou judicial. Aí você lê aquilo, não tem nada. Quer dizer, o imóvel está limpo. Beleza, vou comprar. Aí você vai lá e compra. O Estado, ele vai bater na tua casa. Ó, querido, esse imóvel aqui, eu quero desapropriar, não estou sabendo de nada. Ah, mas isso aí foi feito antes da compra e venda. Olha onde você se meteu. É por isso que, senhores, essa decisão que autoriza a emissão provisória na posse, a lei diz que ela tem que ser registrada no cartório. Porque uma vez registrada no cartório, se o proprietário quiser vender, o comprador vai olhar na matrícula e falar assim, não, puta, mas ó, aqui tem uma ação de desapropriação correndo, eu não quero isso aqui não. Vocês entenderam? Mesmo que a decisão não seja definitiva, ela é registrada lá. Bom,
Mas para ter essa decisão, tem que fazer esse pedido em 120 dias da declaração de urgência. Mas não basta só esse requisito, esse é o primeiro requisito, esse prazo. Tem um segundo requisito, o Estado ele tem que fazer um depósito, em juízo, num determinado valor. E esse valor, senhores, a exatidão desse valor, os critérios estão lá no decreto 3365, tá? Assim, não vou ingressar nisso daqui porque é muito chato, não interessa muito aqui. O que interessa é o seguinte, uma vez feito o depósito, uma vez feito o pedido de emissão na posse dentro do prazo, o juiz defere a emissão provisória. É isso que eu quero dizer. Então tem que ter um depósito prévio, tem que ter uma declaração de urgência, e 120 dias da declaração de urgência tem que requerer a emissão. Tudo bem? São esses dois requisitos. Desse valor que foi depositado pelo Estado em juízo, o proprietário pode levantar ele quando a ação ainda está em andamento? Se levantar, ele está de pleno acordo com... O proprietário, ele pode levantar esse valor na totalidade ou só uma parte dele? O que vocês acham? Eu acho que sim. Mas ele fazendo isso, vamos dizer assim, ele declara está dentro do acordo, aceitando o acordo imposto pela... Não? Não induz essa conclusão. Ele pode levantar, tá, senhores? Ele pode levantar até 80% do valor que foi depositado. Até 80% do valor depositado. E para ele levantar, basta um simples alvará judicial. Tá bom? Bom, então ele é citado, né, para apresentar a sua contestação. Eu já falei da contestação, quais são as matérias de defesa, as únicas matérias de defesa que o particular réu, né, pode alegar na sua contestação. Né. Tem gente que diz que esse dispositivo do decreto 3365 é inconstitucional, porque ele restringe o direito de defesa de forma desproporcional, né, mas é uma minoria ainda, tá? É uma minoria. Neste processo, né, havendo acordo entre as partes, o processo se encerra ali. O juiz homologa o acordo, sai uma sentença, né, homologatória, e essa sentença é levada a registro no cartório. Se não tiver acordo, esse processo ele segue até o final, até o trânsito em julgado, né? E depois da contestação ali, senhores, ele segue, como eu disse para vocês, o rito do procedimento comum do processo civil. Então, como se vocês têm uma cadeira específica, né, não vou ficar aqui repetindo, até porque não tenho conhecimento disso, não é a minha área, né? É o professor Rafael que entende muito dessa área. Tá? Eu só falo alguma coisa de administrativo daquilo que eu entendo. Tá? Então é isso. Bom, já falei para vocês da transferência da propriedade, né? Como é que se dá a transferência da propriedade. Então, é um ato formal, depende necessariamente do registro no cartório, na matrícula. Tá? E para a gente terminar a aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre predestinação. 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 O que é predestinação? Predestinação é um fenômeno que se dá, que se opera, quando o ente expropriante dá ao bem desapropriado uma finalidade distinta daquela que consta do decreto expropriatório. Isso é predestinação. Quando a finalidade dada ao bem desapropriado pelo poder público é diferente, é distinta daquela que consta do decreto. Isso é predestinação. A predestinação, ela pode ser lícita ou ilícita. Lícita ou ilícita.
O que é a predestinação lícita? É aquela que, embora a finalidade dada ao imóvel é distinta daquela que consta do decreto, esta nova finalidade ainda atende a um determinado interesse público. Então, assim, no decreto diz o seguinte: tenho interesse neste determinado imóvel por necessidade pública, porque pretendo nele construir uma creche, uma escola. Aí, quando se faz a desapropriação, o imóvel é transferido para o patrimônio público, o Estado vai lá e constrói um hospital, ao invés de uma escola. Isso é uma predestinação, porque a finalidade do decreto não foi atendida. Mas existe um interesse público, o que torna essa predestinação lícita, permitida pelo direito. Então, assim, o proprietário, o ex-proprietário do imóvel, ele pode passar na frente do antigo imóvel deles, ué, rapaz, mas aqui era para construir uma escola. Nossa, passei um aperto, tempos difíceis nesse processo de desapropriação, o Estado falava que queria construir uma escola e agora está um hospital. Vou procurar um advogado. Ó, doutor, aconteceu isso aqui, ó. O Estado, daí vem, né? O Estado tomou o meu imóvel, mas já começa a usar as palavras erradas, né? O Estado tomou meu imóvel, roubou meu imóvel, né? Negócio assim, sequestrou meu imóvel para construir uma escola. Eu passei hoje lá na frente, lá tem um hospital. O que dá para fazer? O que você responde para ele? Retrocessão? Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Isso é permitido pela lei. Agora, existe a predestinação que é ilícita. Ilícita. Então, lá no decreto está lá, vou construir uma escola. Faz a desapropriação, o imóvel passa para o patrimônio público. Aí, o que o poder público faz? Vende o imóvel para um particular. Vende para uma escola particular. E daí constrói uma escola. Só que quem que é o dono do terreno da escola? É um particular agora. Que lá era o patrimônio público. Aí você, que é o ex-proprietário, passa na frente, nossa, tem uma escola, que bonita essa escola, né? Olha o nome dela, que diferente, né? Escola pública com esse nome bonito, assim, nome de filósofo, de pedagogo, né? Essas coisas, nome de escola geralmente tem essas coisas. E daí você, nossa, né? Daí você bate lá, então, que escola é, quem que fez isso aí? É o município, está? Não, querido, isso aqui é particular. O quê? É particular. Aí você pega o teu carro, vai lá no mesmo advogado. Ó, o Estado roubou, meu. Era para construir uma escola pública. Passei hoje lá, tem uma escola particular, uma faculdade particular. O que dá para fazer? Retrocessão? Dá para fazer a retrocessão. Quem falou isso? Bruna. A Bruna, dá para fazer a retrocessão. Retrocessão, C cedilha e 2 S. O que é retrocessão? É um direito, senhores. É um direito que nasce da predestinação ilícita no processo desapropriatório. Olha que conceito, né, bonito para você falar assim, naquele almoço de domingo, né, que você está com a tua família e você quer esbanjar um pouco, né, de inteligência, né? Eu tô fazendo, qual que é o título do teu TCC? A retrocessão como direito da predestinação ilícita. A retrocessão é um direito, senhores. É o direito que o particular expropriado tem de exigir a devolução do bem desapropriado. Isso é retrocessão. É o direito que ele tem de exigir. E esse direito ele só se origina quando a predestinação é ilícita. Isso depende de ação judicial. Isso depende de ação judicial. Tudo bem? Bom, existem mais 2 expressõezinhas que eu tenho que falar para vocês.
né, que isso aqui já é um pouquinho mais chatinho. Por que que eu digo que é mais chatinho? Pelo seguinte, são expressões que são criadas e cai assim em prova, né? Não tem assim uma importância e tal, mas cai em prova. Exemplo desses princípios que todos os ramos do direito criam, coisas novas, teorias, que tem uns nomes esquisitos e tal, enfim. E as expressões são desdestinação, desdestinação, o que é desdestinação? É feita a desapropriação. Lá no decreto tinha uma finalidade. Tá? Tinha uma finalidade para construir escola. Então, o bem foi afetado a essa finalidade. E a palavra aqui é afetado mesmo, é técnico, tá bom? O bem foi afetado para essa finalidade. Qual finalidade? Construir uma escola. Quando a gente estuda bens públicos, eu vou falar sobre afetação e desafetação. Só que, posteriormente, esse bem foi desafetado. Quer dizer, não é mais para construir escola. Não é para fazer nada. Deixa ele lá quieto. Isso dá direito à retrocessão, sim ou não? Não, eu acho que não. Não, isso não dá direito à retrocessão, tá? O Estado, como proprietário do bem imóvel, ele pode afetar ou desafetar o bem, sem problema algum. Tá? Haverá o direito à retrocessão quando o desafetado for dado a ele uma finalidade distinta. Tipo, vender o imóvel para o particular. Aí sim dá direito à retrocessão. A segunda expressão é a destinação. A destinação. O que é a, senhores, quando você põe o a assim como prefixo de uma palavra? A é não. Não. Então, o que é a destinação? Não houve destinação. Não houve destinação. O bem foi desapropriado, mas ainda não houve destinação. Isso gera retrocessão? Também não. Também não. Bom, por fim, para a gente encerrar mesmo a nossa aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um negocinho que se chama desapropriação indireta. Desapropriação indireta. Também atende pelo nome de apossamento administrativo. Desapropriação indireta ou apossamento administrativo. O que é isso? É quando o Estado ele se apossa do bem. É um fato, tá? Isso é um fato jurídico. É um fato administrativo. O Estado, a União, Estado, Federal, municípios, entidade da administração indireta, ele se apossa do bem do particular e isso não acontece por um regular processo de desapropriação, que se inicia na via administrativa e pode desembocar na via judicial. Não acontece absolutamente nada disso. O Estado simplesmente ele se apossa do bem do particular. Nossa, professor, mas isso acontece? Acontece. Acontece. Mas como assim acontece? Senhores, nem todos os proprietários são diligentes na sua propriedade, no exercício da sua propriedade, como os senhores o são. Tem gente que é proprietário, não mora na casa, e a casa está lá construída. Tem gente que não mora, tem um terreno e não faz nada do terreno. Perfeitamente possível que o Estado vá lá, se aposse, e quando o proprietário disser, vou mostrar para você a casa que eu tenho lá não sei aonde. Você passa a ter uma escola lá. Meu Deus, não fui eu que fiz. Não estou ganhando nada com isso. Quem que é essa escola? Foi o município que fez. Olha a criançada dela. Olha os ranhentinhos e tudo aí. Então, pode isso? Isso se chama apossamento administrativo. Pode isso? Não, não pode, né, senhores? Mas acontece? Acontece. E como é que resolve isso? O particular, ele pode reaver o bem? Primeira pergunta. A desapropriação indireta gera retrocessão?
Não gera, porque não houve ainda o processo de desapropriação, né? Então, senhores, a resposta direta não gera direito à retrocessão. Mas, contudo, porém, todavia, o Estado ele tem que indenizar. E, geralmente, para que o Estado se mova com a finalidade de indenizar o particular, vai caber ao particular procurar um advogado e ingressar com uma ação indenizatória contra o Estado. Vai levar alguns anos. Professor, essa desapropriação indireta, ela pode ser comparada com o esbulho? Sim. Pode sim. Muito bem, Bruno, muito bem lembrado. Ela pode ser comparada com o esbulho possessório. Viu? Quando esse apossamento administrativo ele está em fase de execução, se eu posso dizer assim, e o particular fica sabendo, como é que ele defende a propriedade dele? Ele ingressa com ações possessórias. Ações possessórias. Aí, a depender do tipo de violação que acontece na propriedade, se é um esbulho, se é uma turbação, a ação possessória tem um nome distinto. Pode ser uma reintegração de posse, pode ser um interdito proibitório. Isso vocês vão ver lá em processo civil, ou em direito civil. Então, quando o proprietário fica sabendo que está havendo um apossamento administrativo na sua propriedade, como é que ele defende a propriedade dele? Na verdade, ele não defende a propriedade, ele vai defender a posse. Ele defende a posse com o quê? Ações possessórias. Porque a desapropriação indireta é como se fosse um esbulho. E aqui, senhores, a jurisprudência tem o seguinte entendimento, tá? Que se o particular fica sabendo que está acontecendo um esbulho pelo Estado na sua propriedade e nada faz para defender a posse, e o Estado vai lá e consuma a destinação daquele imóvel, constrói a escola, constrói o hospital, o particular não tem direito sequer à indenização por perdas e danos. Aqui a indenização, senhores, não é pelo valor do imóvel, tá? A indenização aqui é perdas e danos. Qual foi o prejuízo que o Estado me causou com o esbulho, com a desapropriação indireta? Aqui ele não vai pagar o valor do imóvel. Eu tenho que mostrar o quanto que eu tive de prejuízo com a ação do Estado. É diferente. É diferente da desapropriação normal. Então, assim, se o particular que fica sabendo que está acontecendo o apossamento, ele não faz nada para defender a sua posse, uma vez consumada a desapropriação indireta, ele não tem direito a reivindicar indenização por perdas e danos. Ele só tem esse direito caso ele promova a competente ação possessória. Vocês entenderam isso? Qual é o prazo? Isso que eu ia perguntar, mas tem um prazo, né, para que isso ocorra, porque às vezes o Estado pode construir ali a tal escola ou tal hospital, e eu morar em outra cidade e ficar sabendo disso 4, 5 anos depois, né? Então tem um prazo, né, senhores? 5 anos? Para esse pedido de indenização, né? Tem uma divergência. Inclusive jurisprudencial. E esse tema, ele foi, como tem muita ação judicial que discute este prazo, o STJ reconheceu neste tema aquele fenômeno processual dos recursos repetitivos. Então, ele escolheu um caso e a solução que ele der para esse caso, todos os demais casos que estão na justiça que envolvam, vai ser aplicada a mesma decisão. Isso a gente chama de recursos repetitivos. Lá no STF chama repercussão geral. Estou mais habituado com o STF porque
as causas tributárias, elas geralmente são encerradas no STF e não no STJ. Tudo bem? Então, o STJ ainda não julgou esse tema de recurso repetitivo. Tá? Então, alguns dizem que o prazo é de 10 anos e tem gente que entende que o prazo é de 5 anos. Tá bom, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Não? Eu sei que vocês estão cansados. Olha, eu espero, ainda mais depois de comer um hambúrguer, né, Cauã? Dá sono mesmo, dá sono. Olha, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Tá? Tentei ser o mais claro e o mais acessível que eu posso ser. Tá? Eu sei que é uma aula pesada. Desapropriação geralmente é pesada. Eu espero que vocês tenham compreendido o tema. Tá bom? Caso tenham qualquer dúvida, né, peço desculpa pela minha falha de alcançá-los. E meu e-mail está à disposição dos senhores. Tá bom? Ou aquele espaço fale com o professor. Tá? Fiquem à vontade. Tá bom? Agradeço muito a paciência e a educação com que vocês sempre me ouvem. Agradeço muito também a participação de todos vocês, porque isso só enriquece a aula, torna a aula mais bacana. Peço desculpa por qualquer dúvida, qualquer piadinha sem graça, né, de professor, que porventura tenha ofendido alguém, tá bom? Então se cuidem, tá? E a gente se vê na próxima terça-feira. Tá? Um abraço para vocês, crianças. Tchau, tchau. Tchau para vocês.